E aí, pessoal, muito bem-vindos à nossa última aula teórica. Não quer dizer que nós não teremos mais alguns conteúdos assim esporádicos, né, de teoria, mas às vezes eu vou largar alguns cards para vocês, algumas coisas juntamente com exercícios, mas essa é a última aula assim puramente teórica, tá bom? Nós teremos dois exercícios ali no final, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que cai na prova. Tá bom? Então, muito bom dia para gente. Vamos iniciar então. Fontes de energia, certo? Tipos de geração de energia. Como dar movimento ao mundo que nos rodeia, tá bom? Então, tudo praticamente que existe no mundo precisa de energia. Qualquer coisa precisa de energia. Por exemplo, nosso corpo precisa de energia. E o que que ele usa como energia? O alimento, tá bom? Então, basicamente, as máquinas precisarão de energia, energia elétrica que chega nas nossas casas, né, a luz, tudo precisa de energia. Então, vamos ver como é que os meios, né, pelos quais nós geramos energia no mundo. Bom, temos então duas categorias de fontes de energia, fontes de geração de energia. São as não renováveis e as renováveis, tá bom? As não renováveis têm quantidades assim limitadas na natureza, por exemplo, tem uma certa quantidade de carvão presente no solo, tá bom? Quando nós explorarmos todo esse carvão, vai acabar, né? Esse carvão até vai ser gerado, tá? Mais carvão, assim como o petróleo, só que não no tempo que a gente precisa, porque demora milhões de anos para se formar. Então, o carvão seria, né, uma energia, entre aspas, renovável, mas não no tempo em que a gente precisa. Então, ela é classificada como não renovável. Então, é entendida como uma energia suja, porque emite gases tóxicos para a atmosfera, como nós já vimos ali em problemas ambientais, né? Gases de efeito estufa, emite gases tóxicos, gases que tornam a chuva ácida, e dentre outras coisas. E, né, as fontes não renováveis são responsáveis por mais ou menos ali em cerca de 87% de toda a geração de energia ao redor do mundo. Então vocês percebam como nós estamos longe de ter, né, uma geração de energia que não polua, né, não poluente. Então, aqui eu botei para vocês, geralmente composto pela queima de combustível fóssil, que é, né, causa grandes danos, né, ao meio ambiente, como nós já vimos. E temos as fontes renováveis, né, que são basicamente inesgotáveis, tá bom? E eco-friendly ali, como eu botei para vocês, né, é amigo do meio ambiente, né, amigo da ecologia. Então, o que que nós temos aí de energia renovável? Hídrica, né, gerar energia com água, eólica, gerar energia com vento, solar, energia com sol, geotérmica, com o núcleo, o calor do núcleo da Terra, energia oceânica e energia de biomassa, que nós veremos cada uma delas daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá, as energias renováveis, elas são, né, renováveis no nosso tempo, elas não se esgotam e são conhecidas como energias limpas por não emitirem assim tanto gás carbônico, tá bom? Ou tantos gases poluentes para a atmosfera. Eu já adianto para vocês que não existe energia completamente limpa. Ah, mas Ravel tem a energia ali geotérmica, que só pega o calor lá do centro da Terra, esquenta a água e joga a água para. Esquenta a água, gira uma turbina e joga a água para a atmosfera. Tá, beleza. Realmente, não, né, no processo de geração de energia não há poluição. Mas e para produzir as máquinas, né? E para produzir os equipamentos que fazem essa geração de energia, os canos, todos, né, emitem gases tóxicos, certo? Pela indústria. Então, tem a energia eólica, mas só tem o vento ali, mas para produzir, né, as pás que giram lá nos cataventos, nos aerogeradores, né, eu tive que me utilizar da indústria, e aquilo muitas vezes não é feito de material, né, eco-friendly ali. Não sei se vocês me entenderam. Então tá, vamos lá para as não renováveis, tá bom? Então temos como não renováveis aí as mais comuns: carvão mineral, petróleo, xisto e gás natural, tá bom? Então vamos começar pelo carvão mineral. Carvão mineral ali, primeira revolução industrial, 1750, né, com a invenção da máquina a vapor, certo? Utilizavam motores e trens ali a vapor, tá? Utilizavam muito o carvão mineral, né, a combustão desse carvão mineral
para mover os motores a vapor. E as termoelétricas que temos hoje em dia. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Nos municípios ali de Candelária, no município de Candelária, nós temos as termoelétricas. O que são as termoelétricas? Utilizam o carvão para esquentar a água, tá? Utilizam a combustão do carvão para esquentar um tonel cheio de água. Essa água fica apertada lá dentro desse tonel e quando ela é liberada, ela sai uma pressão muito alta. Quando ela é liberada, gira uma turbina e essa turbina, pelo efeito de indução eletromagnética, que vocês já devem ter visto em física, essa turbina gira e, certo, gera energia elétrica, tá? Então, quando nós estamos assim, por exemplo, em períodos de muita seca, nossa água vem lá da hidrelétrica, que já veremos o que é, de Itaipu, tá? A maior parte da energia elétrica do Brasil. Mas quando estamos em período de seca ou não tem um volume muito grande de água nessas hidrelétricas, nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos de ativar as termoelétricas. Por quê? Porque para abastecer, né, toda a população, já que a hidrelétrica não está dando conta. Aí o que acontece? Vocês vão ver lá na conta de vocês, na conta de luz, bandeira vermelha. Bandeira vermelha por causa das termoelétricas, e aí vem um custo a mais, vem um custo adicional para o consumidor, né? Para nós, no caso. E não preciso dizer muito, né, que a combustão do carvão mineral, né, que não é a mesma coisa que o carvão vegetal, tá? O carvão mineral é um minério, é um tipo de rocha, e o carvão vegetal é madeira carbonizada, tá bom? Carvão vegetal, madeira carbonizada, carvão mineral é um minério, um tipo de rocha. E a combustão dele, né, causa gases tóxicos, de efeito estufa, gases poluentes que ferram aí com o nosso meio ambiente. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu estou gravando mesmo. Uhum. Então tá, gente, vamos continuar aqui com o petróleo, né? Nossa, petróleo aí para geração de energia é o mais conhecido, né? É o que move aí tudo, basicamente, todos os carros, né? Com gasolina, gera vários tipos de outros combustíveis conhecidos, mas o que vocês têm que gravar aqui é aqui, ó, petróleo. Segundo a Revolução Industrial já foi descoberto, juntamente com a tal da eletricidade. Dá origem a todos os combustíveis fósseis, tá bom? Como o diesel e a gasolina, tá? Os mais comuns. E libera gases tóxicos, infelizmente, para o aquecimento global, né? E, enfim, é o que mais movimenta o mercado global, né? O petróleo aí entra quase como uma moeda, né? O galão de petróleo entra quase como uma moeda internacional, então qualquer variação no preço do galão já nos ferra, né? Ferra toda a economia. E existe, né, também um monopólio desse petróleo pelas sete irmãs que dizem, né? E ali os maiores vendedores de petróleo, o nosso petróleo do Brasil tem uma diferença para o petróleo do Oriente Médio, por exemplo. O petróleo que temos no Brasil, que é do pré-sal, né, e do pós-sal, mais do pré-sal, ele é um petróleo bruto, ele não serve muito para produção de combustível. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que refinar esse petróleo. Para refinar esse petróleo, a gente não tem tecnologia, então tem que mandar para o Oriente Médio refinar e trazer de volta, o que, né, é um custo muito alto. Então o que a gente faz? Vende só para o Oriente Médio refina e distribui ao redor do mundo. E o petróleo presente no Oriente Médio não precisa de processos de refinamento muito assim, muito pesados. Então, é um petróleo de maior qualidade, não é um petróleo tão bruto, tá bom? Com tantas impurezas, é um petróleo mais fino, tá bom? Então, beleza. Acho que estamos no caminho certo. Xisto, tá? Olha aqui, saiu meio errado assim, mas xisto dá origem a óleos e gases combustíveis, né? O xisto é um tipo de rocha, tá? Existe o xisto betuminoso, xisto pirobetuminoso, mas é um tipo de rocha que pode, né, dar origem a óleo de xisto, tá bom? Ao óleo de xisto que serve como combustível ou pode ser utilizado como rocha para combustão. Então, a combustão libera gases tóxicos, poluentes e de efeito estufa. É mesmo, basicamente, para as fontes de energia não renováveis, vocês, né, podem pensar, ó, fontes de energia sujas, que liberam gases tóxicos para o meio ambiente. Temos aí o gás natural, muito importante para a economia brasileira e para a economia mundial,
Então, temos aí o gasoduto Brasil-Bolívia, que eu gostaria de destacar, sim, tem uma extensão imensa. E interessante que na extração do petróleo, tá, em plataformas marítimas, na extração do petróleo são cavas, né? Tipo, tem uma cava assim lá embaixo, subterrânea, né? Um espaço assim, e nesse espaço tem gás natural e petróleo. Quando eles vão extrair esse petróleo, esse gás natural sai junto e é o que queima aqui em cima, como vocês estão vendo, é o que queima aqui em cima, né? Não é aproveitado. Então, o gás natural compõe o GNV e o gás de cozinha, tá? E tem o metano como maior componente, CH4, tá bom? Ó, peraí, deixa eu pegar aqui. CH4, que é um gás bem volátil, né? Bem leve. Grande fonte de energia ao redor do mundo, tá bom? E dos combustíveis fósseis, ele seria o mais, como eu poderia dizer, limpo, porque pega aí o metano, não sei se vocês já viram em química, pega o metano e faz a combustão dele, ele vai formar tantas moléculas de CO2 quantos carbonos tiverem aqui. Então, teremos basicamente aí só uma molécula de CO2 sendo gerada, tá bom? Então, pega aí a gasolina, por exemplo, que tem lá C8, não sei quantos carbonos, vai gerar 8 moléculas de gás carbônico. Então, o metano é o que gera na sua combustão. Deixa eu apagar aqui. É o que gera na sua. O metano é o gás, né? Ou combustível não renovável que gera na sua combustão menos moléculas de CO2. Tá tranquilo? Espera aí que eu vou conseguir algum dia apagar. Deu. Dos combustíveis fósseis seria o mais limpo e os maiores produtores de gás natural do mundo são os Estados Unidos e a Rússia. O Brasil ele tem uma importância com a Bolívia, mas não chega nem perto, né, dos Estados Unidos e da Rússia. Os Estados Unidos como maior produtor. E temos aí a energia nuclear, né? Energia nuclear muito. Existe uma confusão sobre a energia nuclear, que é o quê? Né? Botei até o Homer Simpson aqui, né, com um pedaço de plutônio, né, super saudável que ele está fazendo aqui, né? O plutônio é super mega radioativo. E essas torres aqui, o que sai aqui em cima não é material radioativo. Essa fumaça é o que? Basicamente vapor, é só vapor de água, não é basicamente, é somente, exclusivamente vapor de água. Então, não temos nada de radioativo aqui. Na usina nuclear, o que acontece? Pega um pedaço de plutônio ou urânio, ficam bombardeando esse plutônio ou urânio com partículas nucleares, né? Basicamente partículas nucleares, e quando essas partículas nucleares batem no urânio, esse urânio libera muito calor, muito calor. É uma reação muito exotérmica, libera muito calor. E o que acontece? Liberando muito calor, eles utilizam o mesmo princípio da termoelétrica, tá bom? Qual é o princípio da termoelétrica? Esquenta um galão de água gigantesco, tá? Fechado, com uma válvula, esquenta até dar uma pressão imensa, abre essa válvula, essa água, né, vapor vai sair, muita pressão, vai girar essa turbina, girando essa turbina faz o efeito de indução eletromagnética e temos aí a geração de energia elétrica. O que vocês têm que saber? Assim, não tem emissão de gases poluentes, não tem. Beleza. Porque é só água, né, só vapor de água, como eu falei para vocês. Mas, qual é o tipo de poluição que nós temos, então? Sobra de resíduos radioativos. Tem uma hora que esse urânio ele se torna inútil para a geração de energia. Entretanto, ele continua sendo radioativo. O que a gente faz com esse urânio que sobrou e que não é mais útil, tá, para a geração de energia? A gente tem que guardar em recipientes de chumbo, tá bom? Em recipientes de chumbo bem fechados e botar para o subterrâneo, num lugar seguro, para não haver contaminação, né, do solo, caso abra esse recipiente de chumbo ou de outro material que segure essa radiação. Até tem piscinas de radioatividade que eles botam tudo dentro, mas, enfim, a gente não tem o que fazer com esse resíduo radioativo.
e não tendo o que fazer, ele sobra e fica lá, né, nesse ambiente, né? E a gente faz o máximo possível para não contaminar o ambiente, né? Porque a radiação ela causa a morte, a modificação, né, de vários seres vivos. E até tem um peixinho, né, dos Simpsons que tem 3 olhos e tal. E temos a poluição térmica. Por que que nós temos a poluição térmica, tá bom? Para fazer o resfriamento das máquinas dessa usina, tá? Para fazer o resfriamento das máquinas dessa usina é utilizada a água do rio. Então tem uma serpentina, tá? É uma mangueira. Pensem numa mangueira que vai dar a volta nesse galão de água que eu falei para vocês, gigantesco, que é aquecido, vai dar a volta nesse galão e vai passar água fria, né, por essa mangueira. Essa água fria vai retirar o calor, certo? Do galão e vai, né, esfriando esse galão, né, para que ele não esquente muito e não exploda. Só que o que que acontece? Essa água fria que sai do rio, passa pela torneira, tá? E resfria esse galão, ela não tem radioatividade, tá? Mas quando ela resfria esse galão, essa água fria da mangueira se torna quente. Se tornando quente, ela volta pro, né, corpo hídrico daqui, um rio ou lago. E o que que acontece? Ela esquenta o rio ou lago. E esquentando as águas do rio ou do lago, tá? Ou de qualquer corpo hídrico que tem ali, nós diminuímos a quantidade de oxigênio que existe nesse rio ou nesse lago. Vou falar corpo hídrico, desculpa. Esquenta, diminui a quantidade de oxigênio e, por consequência, certo? Os seres vivos que estão ali, né, inseridos, vão morrer porque não tem oxigênio. Então, esses seres vivos estão acostumados a uma certa temperatura, certo? E esquentando a água desse rio, teremos aí o prejuízo ao meio ambiente. E qual é o nome, né, dessa poluição? Poluição térmica, tá bom? Então, vamos lá. Energias renováveis. Vamos dar um rapidão aqui para ela não ficar muito comprida. Energia hidrelétrica, temos a hidrelétrica e a segunda maior hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, produzida, né, nos tempos da ditadura, com empréstimos externos. Então, temos aqui o funcionamento de uma usina hidrelétrica. O que acontece? Um grande espaço, como vocês podem ver aqui, é alagado, tá bom? Então, tinha famílias que moravam ali, essas famílias serão retiradas, todo aquele espaço que tinha mata vai ser inundado, tá bom? Vai acontecer a morte de uma fauna, né? Uma morte gigantesca de fauna, uma morte gigantesca de flora, vários ecossistemas ali, microecossistemas vão morrer, tá bom? Para inundação dessa área. Por que que a gente precisa de uma inundação gigantesca como essa? Porque a gente precisa acumular muita água aqui em cima para que essa água, né, tenha uma coluna de água gigantesca para que desça aqui, certo? Com bastante força, com bastante velocidade para girar a turbina, fazer o efeito de indução eletromagnética. Gravem essa palavra, indução eletromagnética, e, né, gera energia elétrica, tá bom? Então, é basicamente esse o funcionamento, é a água empurrando uma turbina, e como na energia eólica vai ser o vento empurrando uma turbina, tá? Então, temos aqui, só que ela não é uma energia exatamente limpa, seria das renováveis a mais suja de todas. Por quê? Com esse inundamento, né, a gente pode dizer, não, mas aqui não tem emissão de gás, né, poluente nenhum. Mas com essa inundação, com essa inundação, nós teremos aí a morte de muitos animais e muitas plantas, muitas árvores. E com o apodrecimento desse material orgânico, certo, desses seres vivos, temos a liberação de gases tóxicos e de efeito estufa, como metano e gás carbônico. Então, na energia hidrelétrica, temos sim a emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, temos aqui uma grande relevância no Brasil, 90% da energia elétrica do Brasil, né, são gerados nas hidrelétricas, tá bom? Então, temos várias hidrelétricas de grande importância. Temos a de Belo Monte lá, que foi muito criticada pela baixa funcionalidade, né, pela baixa eficiência. Temos a usina elétrica de Sobradinho. Temos muitas, tá? Paulo Afonso, mas a mais famosa dessa aqui, dessas, né, é a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, que é a segunda maior do mundo. Por que é a segunda maior do mundo? Porque tem a usina de Três Gargantas na China, né? Os chineses são meio loucos, que é a maior, né? Tem maior capacidade de geração de energia do que a nossa. Porém, a nossa é a primeira, né? Fica em primeiro lugar do mundo em geração de energia.
embora ela tenha menos capacidade, nós geramos mais energia do que os chineses, tá bom? Então, transformamos a energia cinética, né, energia de kinetos, né, de movimento, em, né, de ação, em energia elétrica, né, o movimento da água em gerando essa turbina em energia elétrica. Energia eólica, basicamente o mesmo funcionamento da energia hidrelétrica, mas aqui quem empurra essas turbinas, né, esses aerogeradores, essas pás, é o vento. Então, força do vento move as pás, temos os parques eólicos, né, uma infinidade de cataventos. Aqui no Rio Grande do Sul temos ali na região de Osório, tá bom? Grande quantidade de cataventos. Podemos chamar assim de cataventos, mas o nome certo é aerogeradores. Então, temos aí, pode ser em terra e pode ser no mar, né? Por que no mar? Offshore, né? Que eles podem citar na prova. Offshore é para países que não têm uma extensão territorial muito grande, porque isso aqui necessita, né, de uma extensão territorial muito grande. Então, eles botam aí no mar, tá bom? Então, isso acontece mais ou menos ali bastante na Europa, tá? Então, é isso que acontece. Cada pá, aí, uma curiosidade para vocês, tem em média 75 metros de comprimento. Então vocês imaginam o tamanho, não sei se vocês já viram pessoalmente, né? Um aerogerador desse é muito grande e a altura 197 metros. Então é uma coisa ignorante, assim, é muito grande. O que eu poderia dizer para vocês? As que são offshore, as que são no mar, né? São muito maiores. Eu não achei na internet, mas são muito maiores. Eu me lembro do meu professor falando, são tipo muito, muito, muito maiores mesmo. Até para botar no mar é tipo um navio que se transforma num robô gigante, assim, parece Transformers, sabe? Se transforma num robô gigante e implanta, né, esse aerogerador. Então, temos uma baixa eficiência se comparada à energia hidrelétrica, né? Vocês podem imaginar que o vento gira muito menos as pás do que a água, certo? E temos um baixo impacto ambiental aí, porque quando as aves migram, tá? Tem esse período de migração, quando está chegando inverno, as aves migram para onde está tendo verão, elas batem, infelizmente, nas pás e morrem. Então, temos aí morte das aves durante a migração e a produção, né, dos aerogeradores, dessas estruturas que, né, são poluentes. Não tem, a produção sempre vai ser poluente. Temos aí a energia solar, né, que temos a fotovoltaica e a energia solar térmica. A fotovoltaica é uma placa, tá, que quando incidida por raios solares, vai gerar um efeito chamado de efeito fotoelétrico, tá, e vai fazer com que haja, sei lá, uma excitação dos elétrons ali nessa placa, e essa excitação vai gerar uma corrente elétrica, tá? Então o Sol bate nessa placa, gerando uma corrente elétrica na placa, que vai ser transferida, certo, para alguma estação de energia que vai armazenar e distribuir essa energia. E temos a energia solar térmica. O que é a energia solar térmica? São grandes, tá, espelhos que são posicionados, né, em uma certa posição, né, desculpa a redundância, e esses espelhos vão refletir a luz do sol para um galão de água. É sempre a história do galão de água, para um galão de água. Refletindo essa luz do sol, imaginem assim, 15 mil espelhos, tá bom? Refletindo essa luz do sol para o galão de água, esse galão de água vai, né, tá no foco de todos os raios solares, né, vai pegar basicamente um sol e colocar ali esquentando o galão de água, vai ter aquele mesmo procedimento de esquentar a água, deixar com que ela fique bem pressurizada, abre a válvula, vai gerar uma turbina, gerando essa turbina, teremos a geração de energia elétrica pelo efeito de indução eletromagnética. Então, que causa geração de energia, apresenta eficiência baixa. Então, imaginem que de toda a luz que vem do Sol, que é tipo infinita, temos aí tipo de 100 raios solares, nós só aproveitamos ali 16, 17%. Tem algumas placas que chegam a 19, mas são caríssimas, né? É uma energia caríssima, tá? Uma tecnologia caríssima. E os países aí pioneiros, né, como tem um alto custo, temos aí China como a primeira economia mundial, temos, desculpa, segunda economia mundial, temos aí os Estados Unidos e a Alemanha, tá bom? Uma loucura total, tá bom? Estados Unidos e Alemanha, países de primeiro mundo, economia muito fortificada e, enfim, né, só tendo muito dinheiro para conseguir implantar esse tipo de energia.
Temos a energia aí de marés, de energia maremotriz, certo? Botei aqui para vocês, ó, como eu falei para vocês, aerogeradores, tá? Né? Aerogeradores no mar. Então, eles se aproveitam aqui das correntes marítimas para girar esses cataventos, gerando o efeito de indução eletromagnética. E temos aqui essa energia maremotriz. Existem vários tipos, tá bom? Mas eu não vou trazer todos aqui porque é muito vago assim, mas trouxe dois aqui para vocês que o que acontece? Essas ondas vêm, batem ali na parede e vão movimentando essa plataforma. Movimentando essa plataforma vai gerar o mesmo efeito de indução eletromagnética, tá bom? E gerando energia elétrica. Então, é muito semelhante e tal, mas a oscilação é feita pelas marés. Então, pela oscilação das marés, onde é que seria assim o local de melhor implantação no Brasil? Só para dar uma relembrada aqui para vocês, Maranhão, que o Maranhão tem a maior variação de maré do Brasil, né? Então, temos aí uma informação relevante, mas ainda não é a melhor geração de energia, é baixa eficiência também. Temos a energia geotérmica, tá bom? Calor do núcleo terrestre. Como é que funciona, grosso modo? Lembram que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que o núcleo da Terra é muito quente, muito quente. Quanto mais perto do núcleo, mais quente. Então, temos pontos aí da crosta terrestre que liberam mais energia do que outros, tá? Então, nós pegamos essa energia, botamos condutores, né? Geralmente metais condutores lá embaixo da crosta, muitos quilômetros lá embaixo. Não chega nem perto do núcleo da Terra, mas é muito embaixo. É muito fundo. Essa energia proveniente, tá, do núcleo da Terra vai esquentar o galão de água, né? Como eu falei para vocês, tudo envolve o galão de água. Vai esquentar o galão de água e o que vai acontecer? Esquentando o galão de água, essa água vai se transformar em vapor, vai ser pressurizada, liberando essa válvula do galão, vai girar essa turbina e teremos aí o efeito de indução eletromagnética novamente. O Brasil não apresenta potencial geotérmico, mas países ali como os Estados Unidos, Filipinas, Canadá, Groenlândia tem sim muito potencial geotérmico, tá bom? Então é isso aí. Biomassa, muito importante aqui no Brasil, principalmente, porque nós temos a plantação, né? Basicamente, o Brasil é um país agricultor, nós temos vastas plantações. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, tá? Tu vai utilizar o quê? Para que a cana-de-açúcar? Para plantar a cana, vai extrair o suco, o caldo da cana, tá? E vai sobrar aquele bagaço. O que que tu faz com aquele bagaço? Queima. Queimando aquele bagaço, né? Tu vai gerar gases tóxicos aí, mas queimando aquele bagaço, tu gera energia para esquentar o galão de água, né? Novamente. O galão de água que eu falo é essa caldeira aqui, tá bom? Então temos aqui o forno, nós botamos esse bagaço que sobrou da cana aqui dentro do forno, queima, vai esquentar essa caldeira. Quando ela já estiver bem quente, tiver bastante vapor ali dentro, pressurizado, pensem numa panela de pressão. Uma panela de pressão vai ficar muito pressurizada, abre de forma abrupta, assim, de forma rápida, abre, vai liberar toda essa pressão de uma vez só e vai girar essa turbina que está aqui. Gerando essa turbina, temos aqui o gerador elétrico por indução eletromagnética, né? Que eu não sei se vocês já tiveram em física, mas é como se nós tivéssemos aqui um fio condutor, né? Uma bola de fio condutor, um círculo, e um ímã entrando e saindo nesse círculo de, sei lá, cobre, tá? Fio condutor, metal condutor, e teremos a indução eletromagnética. Então, queima-se o bagaço da cana, queima-se a casca do arroz, tá bom? Qualquer biomassa aí que seja inútil, temos aí a queima dela e a geração de energia a partir da queima do bagaço da cana. Tá? O Brasil é muito promissor na utilização de biomassa, tá bom? Então, temos aí as questões, né? Vamos lá, rapidão. Deseja-se instalar uma estação de energia elétrica, de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para o consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado.
Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Bom, o que nós temos aqui? Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração? Não. Seria legal, né, utilizar uma termoelétrica se eles tivessem, por exemplo, grandes fontes de carvão, mas ali não é o que está dito. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Aqui ele diz o interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. Vocês acham que esse valezinho vai ter vento suficiente para, se ele é circundado de montanhas, vocês acham que vai ter vento suficiente para mover essa energia eólica, mover essas pás? Não, né? Se ele dissesse aí que tem muito vento o ano todo, até a gente poderia colocar, mas não é o que está dito. O que diz aqui é que temos uma alta incidência solar o ano todo. Se tem muito sol o ano todo, que energia renovável que eu poderia usar? É energia solar, né? Que é também chamada de fotovoltaica. Como eu falei para vocês, viu como eles pegam vocês no vocabulário? Viu? É importante saber o vocabulário fotovoltaica. Tá? Foto, né? Luz, voltaica, volts, né? Voltaica, né? Geração de energia. Fotovoltaica, tá? Geração de tensão. Então temos aí letra D, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Perfeito. Nuclear, pois o resfriamento não afetaria. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina. Gente, ele disse que o rio é para suprir as necessidades da população ali. Tá? Então, se a gente pegasse e alagasse tudo, ia ferrar com né, as lavouras, ia ferrar com a subsistência, ia ferrar com a pesca, ia ferrar com tudo. Enem 2014, PPL, né? Privados de liberdade. Tá. Uma cidade que reduz emissões, uma cidade que reduz emissões, eletrifica com energia solar seus estádios, mas deixa bairros, né? Isso. Mas deixa bairros sem saneamento básico, sem assistência médica e sem escola de qualidade, nunca será sustentável. A mudança do regime de chuvas, que já ocorre por causa da mudança climática, faz com que inundações em áreas com esgoto e lixões a céu aberto propaguem doenças das quais o sistema de saúde não cuidará apropriadamente. Problematizando a noção de sustentabilidade, tá? Aqui, sustentabilidade. O argumento apresentado no texto sugere que, e lembra que na aula passada eu falei para vocês que sustentabilidade envolve a exploração, tá, de recursos da natureza de forma a manter a nossa sobrevivência, tá bom? Mas aqui o conceito, né, a definição de sustentabilidade que ele está abordando aqui neste texto também envolve a sustentabilidade social. Tipo, não adianta eu ter um estádio de futebol super sustentável, né, que utiliza energia solar, se do lado do estádio eu tenho gente ali passando fome, gente que não tem um local decente para morar, né, não tem saneamento básico nenhum, entendeu? Então é isso que ele está dizendo, ó. Mas deixa bairros sem saneamento básico. Então, o que ele diz aqui? Problematizando a noção. Desenvolvimento urbano, desenvolvimento social é condição para o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento social ele deve vir juntamente ao desenvolvimento sustentável, porque não adianta eu ter grandes centros, tá, de ultra tecnologias e gente passando fome ali do lado desse grande centro, tá bom? Então teríamos aí uma noção de sustentabilidade social também, não somente energética, não somente ambiental. Então, abrangendo o desenvolvimento social. Tá bom, gente? Muito obrigado pela aula, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí no que for necessário para a prova de vocês. Teremos, a partir da aula que vem, alguns cards de informações rápidas, algumas dicas, mas também bastantes questões aí para nós, tá bom? Um abraço, até a próxima aula e tchau, tchau.